Olá, Condicast está de volta e hoje nós vamos trazer mais um assunto ligado à saúde, mas é saúde ligado à nutrição. Para isso a gente convidou a Bruna Queiroz, que é nutricionista aqui, é uma jovem nutricionista, mas que já tem bastante experiência. A Bruna vai sentar aqui junto com a gente. A Bruna, inclusive, que já teve até um quadro aqui na TV Guarapari, né, sobre nutrição. Ela é nutricionista, formada em nutrição, mas chegou até a cursar também período de fisioterapia, trabalha com nutrição clínica, esportiva e comportamental. Quero saber o que é isso, nutrição comportamental, né? Ele diz que é sem terrorismo nutricional e com comida de verdade. Isso é bom. Tem consultório há 5 anos em Guarapari, onde busca mudar vidas através dos atendimentos e das orientações nas redes sociais. Olha só, já teve um quadro aqui na TV, não teve? Já, era o Fala Nutri, no Isso. Panorama. E assim, a gente vê que hoje em dia, eu tenho feito várias conversas sobre nutrição e também vou ao médico sobre saúde, vai ao médico e tal, sempre fala a mesma coisa, ó, quer ter saúde? Faz exercício físico, dorme bem e come bem. Olha, seria simples se fosse só isso também, né? Mas isso é importante, não é? Isso daí é 80% do resultado, se não mais. Né? A gente fala que é a tríade do sucesso, que é alimentação, exercício físico e hidratação. Aí o sono, né, depende da rotina ali da pessoa, que às vezes fica um pouco mais atrapalhado. Se a gente pega, por exemplo, uma mãe que tem que cuidar da casa e cuidar dos filhos e trabalhar fora e trabalhar dentro de casa. Então, às vezes fica um pouquinho mais atrapalhado, mas é muito importante o sono também. Então, não dá pra gente deixar de lado. Por isso que é 80%. Se eu sigo esses 80%, eu já consigo ter um bom resultado, tanto de saúde quanto de estética mesmo, né? Que é o que muita gente procura inicialmente. E disposição também, que é mais importante também. Com certeza. Né? Porque o que a gente vê é que hoje, cada vez mais, as pessoas estão se preocupando com a prevenção. Sim. Então, quer dizer, comer bem, dormir bem, se hidratar e fazer exercício físico é uma prevenção. Ah, mas eu nunca fiquei doente, mas pode ficar. Então, é importante fazer. Agora, a nutrição é o que você... tem um ditado que diz o seguinte, você é o que você come. É verdade? É e não é. Porque, assim, sim, a gente precisa... A saúde, ela vai cobrar lá na frente se a gente se alimentar de forma não muito saudável durante muita parte do tempo. Mas, felizmente, não é só isso, porque às vezes a gente deixa muito de lado, né? Tem muita gente que não tem uma alimentação saudável, que come de forma muito desordenada e mesmo assim a saúde está lá de mãos dadas segurando isso daí. Então a gente fala que a ideia da prevenção é justamente eu cuidar da minha saúde hoje para que lá na frente não haja uma alteração muito grande de exames bioquímicos e tudo mais. Mas a saúde ela tenta segurar um pouquinho. Então assim, e não é. É o que a gente come, mas também o nosso corpo ele consegue driblar direitinho ali para que a gente consiga segurar as pontas quando a gente não come tão bem. Isso é verdade, porque assim, a gente vai ficando mais velho, né? Então passa por várias etapas. E hoje, quando eu tenho que dar algum conselho para meus filhos, eu falo assim, olha, presta atenção, hein? Para você chegar na terceira idade, você ficar mais velho, importante, cuida dos seus dentes. Importantíssimo. Cuida do que você come, né? Não come demais, porque existe uma relação entre a quantidade de comida que você ingere e o tempo de vida que você tem. Quem come demais pode morrer antes. O corpo ele é programado para processar um volume X de alimento durante toda a vida ou isso aí é balela? Isso é muito individual, porque muito para mim pode ser pouco para você. Principalmente quando a gente fala, né, de diferença entre homem e mulher. Então, a gente tem metabolismos diferentes, gastos energéticos diferentes, né? Quando eu penso em uma pessoa que é ativa, uma pessoa que não é ativa, uma pessoa que trabalha o dia inteiro carregando peso, uma pessoa que trabalha no computador, uma pessoa que faz diversos exercícios e outra que não faz nenhum. Então, essa questão de quantidade, ela varia muito de pessoa para pessoa. Mas, sim, a alimentação, ela gera mais longevidade. A alimentação associada a um exercício físico, né? Quando a gente fala que a musculação, o músculo ali, ele precisa ser trabalhado, por quê? Se você pega uma pessoa na terceira idade que tem um bom aporte de massa muscular, ela dificilmente, quando fica doente, vai para uma UTI, o prognóstico dela é muito melhor. Então, ela consegue sair dessa situação de forma muito mais facilitada do que uma pessoa que chega lá já com pouca massa muscular e acaba tendo complicações porque o corpo não consegue se recuperar pela falta de massa muscular.
Então, a massa muscular não é só estética, ela também é longevidade. E aí, isso tudo vai depender da alimentação também. Tá ligado à alimentação, porque você falou Com uma certeza. questão aí. Eu tenho um exemplo pessoal, comigo mesmo, que eu tive Covid e em 3 dias, aquela fase da Covid, né? Covid é aquele negócio, no 10º dia que o negócio bate. Quando bateu o 10º dia, eu perdi 3 quilos em 2 dias. 3 quilos não. Desculpe, eu perdi 7 quilos em 3 dias. E depois eu fazer uma avaliação, eu falei, pô, se eu não tivesse o condicionamento físico que eu tinha, a massa muscular que eu tinha, eu acho que eu ia ter batido na internação do hospital. Porque você perder 7 quilos em 3 dias é um negócio drástico, né? E não foi de gordura. Então, assim, é o corpo tentando combater aquela doença ali com a massa muscular. Se eu tenho reserva, eu vou combater. Se eu não tenho reserva, dificilmente eu consigo ter um bom prognóstico. Ou vai demorar mais, ou eu, infelizmente, não vou conseguir recuperar daquela doença. Então, assim, pelo que eu estou vendo na nossa conversa aqui, a questão do nutricionismo e do que você come, ela é uma coisa muito personalizada, de pessoa por pessoa. Então, não dá para ter uma regra básica. Ah, você comeu muito. O que é comer muito, né? Pelo que você me disse aí, a maior questão é o equilíbrio calórico. É quanto você gasta de energia e quanto você consome de caloria. Quanto você gasta e come. Isso aí. E tem também a questão da individualidade, né, biológica. Tem pessoas que têm um gasto energético mais alto simplesmente por existir, né? Então, tem um metabolismo mais acelerado. É o que a gente fala também de diferença de mulher para homem. Geralmente, o homem ele tem um metabolismo mais acelerado por conta da testosterona, por conta do maior... A gente vê que a densidade óssea do homem também é maior por conta da massa muscular. Então, isso tudo vai influenciar. Mas sim, quanto mais exercício eu faço, mais gasto eu tenho, mais eu posso comer, que eu tenho essa flexibilidade maior da alimentação. Nós estamos falando aqui muito de saúde, mas quando a gente fala de estética, homem e mulher, assim, o homem quando engorda, ele engorda mais a parte abdominal, a barriga, né? A mulher ganha muita gordura nas costas também. Como é que é? Diferente o acúmulo de gordura? A mulher acumula nas pernas, aí tem um culote. É diferente o acúmulo de gordura para quem come fora desse equilíbrio calórico, porque aí se você come mais do que você queima, a gordura tem que ir para algum lugar, né? Sim. Para o homem vai para um lugar e para a mulher vai para outro. Isso é comprovado através da ciência mesmo. A gente até tem 2 nomes diferentes, que para a mulher é o padrão genético ginoide, que a gente fala em formato de pera, então, né, mais glúteo femoral ali, e aí tem algumas que tem mais costume, mais facilidade de acúmulo nas costas, e o homem é mais androide, que é em formato de maçã. Então, é mais ali naquele centro, mas geralmente, por mais que tenha uma barriga um pouco maior, mas a perna não acumula tanto, né? Sim. Então, é mais centralizada. Essa é uma gordura mais prejudicial para a saúde, que inclusive é o padrão que gera, por exemplo, a mulher na menopausa tem algumas alterações hormonais que acabam gerando esse acúmulo mais androide, igual o homem. Então, mais entre as vísceras ali, que é uma gordura mais prejudicial por estar próximo dos órgãos. Então, é algo que a gente, né, sempre fica de olho na circunferência de cintura, circunferência de abdômen, para diminuir e não ter tanta gordura mais em volta ali dos órgãos principais. E o que é mais difícil de você reduzir? Essa gordura abdominal interna ou a que aparece na mulher no culote, ali perto das pernas? A gordura visceral é mais difícil de sair. Então, essa gordura subcutânea que a gente fala, que é embaixo da pele, ela é um pouco mais fácil. Déficit calórico ali, né, de comer menos do que você gasta. Mas a gordura visceral, ela precisa de uma mobilização um pouquinho maior por estar entre os órgãos ali e não ser logo aquela camada ali da derme, né, que a gente fala. Mas não é impossível não também. Se você gera um déficit calórico, você vai conseguir emagrecer. Ou seja, você pode emagrecer sem fazer coisa demais, né? Porque tem aquele que eu não como nada e sou gordo. É possível a pessoa não comer nada e ser gordo? Não, em algum ponto ela tá pecando, né? Ou, por exemplo, tá fazendo uma dieta muito restritiva que faz com que ela sinta fome e belisque mais ao longo do dia. E geralmente as beliscadas, a gente belisca mais coisa calórica mesmo, que é um biscoito, uma bala, um chocolate. Porcaria que a gente fala. Tá comendo porcaria. Isso. E se a gente for pensar nessas pequenas beliscadas, as beliscadas elas não vão te dar saciedade, né? Então você vai comer e daqui a pouco vai estar com fome ainda, mas elas vão te dar caloria. E aí no final do dia você não soma as beliscadas, você soma aquela refeição principal que você comeu pouco. Só que somado tá um superávit calórico, né? Tá comendo mais do que você deveria e aí vai ter a reserva de gordura. A gente ouve falar direto assim que o ideal é que você coma 6 vezes por dia. Uhum.
De 3 horas, né, no caso. Isso é verdade? Como é que é esse negócio? Não é necessário comer 6 vezes, depende. Quem tem o hábito de beliscar e quem gosta de constantemente comer, é interessante colocar mais refeições, porque ela vai estar comendo mais vezes ao longo do dia. Aí depende da rotina da pessoa, mas geralmente eu gosto de trabalhar com pelo menos 4 refeições por dia, porque para a gente sinalizar ali a proteína, né, ter um bom fracionamento proteico, é interessante ter um café da manhã, um almoço, um lanche da tarde, um jantar, mas aí 5, 6, 7 refeições vai depender da rotina do paciente mesmo, né? Se ele gosta de comer mais vezes, se ele tem disponibilidade de comer mais vezes, mas pelo menos 4 vezes por dia já é o suficiente. Bom, hoje em dia, antigamente a gente não ouvia falar isso, né? Hoje em dia a gente ouve, porque eu faço a ingestão de proteína. Aí você vai no restaurante, assim, proteína, aí tem lá carboidrato, né? Gordura, mas assim, para quem não tem essa informação, como é que se dividem os alimentos assim? E qual é a minha preocupação? Vamos botar aí num padrão, assim, porque a gente já falou que para cada caso é um caso. Eu acho que até por faixa etária a gente vai falar sobre isso também, mas como é que eu posso olhar para a comida e falar isso é isso, isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo? O carboidrato a gente tem mais opções, então tem mais variedade. Então, vou deixar ele por último. Geralmente, a proteína é o quê? Carnes, no geral. Carne branca, carne vermelha, peixes, né? Ovos e suplementação. Por exemplo, um whey protein, uma proteína vegetal. São as nossas principais fontes de proteína. Aí tem alguns alimentos que tem um pouquinho, né? Nenhum alimento ele é de forma isolada. O carboidrato ele tem só carboidrato. Ele vai ter um pouquinho de gordura, vai ter um pouquinho de proteína, e, né, em alguns casos que ele vai complementar ali a refeição. Mas fonte mesmo é isso que a gente tem de proteína. Gordura, ela já é um pouquinho mais abrangente. Por exemplo, um abacate, umas castanhas, um leite, que é um pouco, por exemplo, um leite integral, ele vai ter um pouquinho mais de gordura ali também, né? Então, assim, o coco também, o azeite são fontes de gordura. Agora, o carboidrato é fruta, vegetais, legumes, né? No caso, por exemplo, batata, mandioca, inhame, arroz. Então, aí a gente vai conseguindo destrinchar um pouquinho mais. Aí já entra em leguminosas, que aí entra feijão, lentilha, aí já é outros 500, né? Um pouquinho mais destrinchado. Mas, assim, o carboidrato entra as frutas também, então... E massas e pães, que tu não fala, carboidrato, pão é carboidrato, massa é carboidrato. Isso também entra como carboidrato, exatamente. Agora, tem a diferença quando a gente fala, assim, na parte orgânica. Tudo que dá embaixo da terra é ruim. Não. Tudo que dá acima da terra é bom. Tudo que dá embaixo da terra gera muita glicose. Essa questão da glicose, assim, ela veio muito com a questão do carboidrato, sim. Mas é um carboidrato mais simples e é uma conversa um pouco mais... Complexa, porque a gente sim tem o índice glicêmico dos alimentos que, né, por exemplo, se eu como um pão de forma isolada, não vai ser tão interessante com o passar do tempo. Mas se eu jogo ali um pão com ovo e um queijo, é uma refeição completa, porque eu vou ter o carboidrato do pão, a proteína dos ovos, a gordura do queijo. Então, ao invés de eu ter esse pico glicêmico, né, que só o pão sozinho, só o carboidrato sozinho ele faria, eu reduzo a carga glicêmica da minha refeição. E aí isso faz com que aquela refeição ela não vá me trazer prejuízos lá na frente. E é aquilo que eu falei, a saúde ela segura muito na nossa mão também. Então não é, eu comi um dia e eu já vou alterar ali a minha saúde. Não, ela vai fazendo alguns moldes ali para que a gente consiga ir se adaptando e perdurando ali um pouquinho mais. Agora, assim, a gente mudou muito o que a gente come, né? Vamos dizer assim que, vamos botar aí, há 50 anos atrás, a refeição do brasileiro padrão, ela era bem diferente do que é hoje, né? Tinha aquela história, era arroz, feijão, carne. Hoje a gente tem muito produto industrializado, a gente tem muito produto e assim, a gente vê que vem aquelas advertências, rico e não sei o quê, você fala assim, você não consegue comer nada se você for olhar aquilo ali, né? Essa mudança da qualidade e do produto que é oferecido para ser consumido, isso faz com que também o organismo, a nível coletivo, mude. O homem evolui a partir da própria alimentação para poder... Porque o homem é um dos animais que processa mais tipos diferentes de alimento. Eu acho que talvez seja um dos mais complexos, não é isso? É isso?
Tem algum Pode animal dizer que que sim. processa mais? Porque o homem come carne, come verdura, ele processa praticamente tudo, né? Tem outro animal que processa tanta quantidade, variedade de comida que nem o homem? Ó, isso daí é difícil, mas eu acho que não. Acho que realmente o ser humano ele é um pouco mais evoluído em algumas coisas, né? Principalmente linguagem e alimentação. Mas sim, mudou muito o padrão de alimentação e, infelizmente, muito por conta da rotina também, que hoje a gente tem uma rotina mais corrida. Então, os industrializados eles vieram para ajudar. A gente fala que tem alguns industrializados do bem, que entraria ali, por exemplo, um pão de forma, que é para facilitar. Às vezes você não tem o tempo de todo dia comprar um pãozinho francês, né? Um iogurte natural também, que você olha a tabela dele, ele é bem natural mesmo, assim, né? Não tem tantos aditivos. Então, tem alguns industrializados que são interessantes. Agora, a gente também vê que esse padrão de alteração de alimentação mudou muito também o padrão de doenças, né? Antigamente era difícil você ver pessoas jovens com câncer de intestino, câncer de estômago, e muito por isso é a falta da fibra, que a gente deixou de comer a salada, porque a salada ela não tem caloria. Então não importa, não vai atrapalhar ali no meu resultado estético. Ou a salada demora muito, eu tenho Posso que comer lavar. 10 pratos de salada que só vai inchar a barriga, né? Da gás. Que aí vai lentificar muito a sua absorção. Então, assim, a ideia da fibra é justamente essa. Né, ajudar ali na digestão, ajudar no colesterol, ajudar em vários outros pontos. Que isso acaba também alterando ali a nível intestinal e a gente vê mais doenças do trato gastrointestinal hoje do que se via antes. Então, muito por conta do padrão de alimentação. Agora, eu vi aqui que a produção colocou aqui, ó, que você faz nutrição clínica, esportiva e comportamental sem terrorismo nutricional. Que diabo é isso, terrorismo nutricional? Terrorismo nutricional não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode pão, não pode arroz, carboidrato depois das 18 engorda, né? Então, isso daí é muito... acho que antigamente colocavam essas ideias para que a pessoa não fizesse... ela não vai conseguir comer pouquinho, então eu vou cortar de vez. Entende? Porque antigamente a gente tinha os mesmos estudos de hoje. Então não tem como falar assim, antigamente a gente sabia que o carboidrato à noite engordava, mas aí vieram os estudos e mostraram que não engorda. Não, sempre não engordou o horário, né? Mas é uma questão de... igual um médico às vezes acaba passando ali uma ficha de não pode comer isso, isso e aquilo. Mas por quê? Para todo mundo? Só para mim? Ou para mim e para você? Então, assim, às vezes é melhor cortar de uma vez do que ir lá e fazer aquela educação nutricional, que é o que a gente tenta fazer no consultório, né? É mostrar a importância daquele planejamento, por que a pessoa está comendo aquilo em tal horário, porque aí fica mais fácil de seguir quando você entende o motivo daquilo, né? Sim. Mas essa questão da nutrição clínica, esportiva e comportamental, a clínica inicialmente eu busquei a esportiva, porque eu sempre gostei muito da nutrição, mas não tem como a gente separar um atleta de uma pessoa, né? O atleta, ele é uma pessoa que, por vezes, vai ter intolerância à lactose, por vezes vai ter uma síndrome do intestino irritável, por vezes vai ter uma diabetes ali ou uma alteração glicêmica. Então, a gente precisa também tratar a parte clínica do atleta. E a questão comportamental é mais voltado a transtornos alimentares, né? Então, anorexia, bulimia, tudo isso. Aí eu gostei também na época da faculdade e me especializei também nisso. Então, vamos fazer o seguinte, agora, para quem está assistindo aí, porque o objetivo dessas entrevistas aqui na área de saúde é dar para você, o telespectador, ou quem acompanha pelas redes sociais, pela internet, justamente uma orientação básica sobre nutrição. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar 2 casos específicos, vou colocar para você em mim. Primeiro, eu tenho 65 anos, né? Então, eu sou da terceira idade. E sou atleta também. E aí, eu percebi que e estou com glicemia alta, índice glicêmico alto, né? Uhum. Bom, então já tem um quadro mais ou menos aí desse perfil, né? O resto está tudo ok, triglicerídeo um pouco alto. Então já te passei aí a bola que você deve pedir exames quando a pessoa chega lá para você ter essas informações, não é isso? Sim. E aí eu percebi que agora também eu perco massa muito rápido. Ou seja, você vai na academia, sai de lá fortinho. Quando chega em casa tomar banho, já murchou.
Então, qual seria a orientação que você daria para a nutrição? Eu estou falando isso para mim, estou fazendo uma consulta grátis aqui. E para quem está assistindo, porque muita gente da terceira idade, a gente sabe que um dos principais problemas da terceira idade é justamente perda de massa muscular, né? Sim. Eu estou buscando um nível um pouco mais elevado, porque ainda sou atleta, né, de alto rendimento, entre os velhos lá, mas sou. Então, qual seria a orientação para a pessoa que perde massa, que está com a glicemia alta e que quer manter a saúde com a alimentação? Primeiro ponto, você é atleta de qual esporte? Eu faço windsurf, sou velejador. Faz musculação? Faço musculação. Primeiro ponto, a gente já conversaria sobre, né, exercício físico, que é super importante. Antes da nutrição, você já fala sobre exercício físico? Quando a pessoa chega lá, tudo bem, vou te passar aqui o seu cardápio, a sua dieta, mas... Não adianta. E qual exercício principal você recomenda? Treino de força. Então, entraria ali musculação, um funcional com carga, um crossfit, né? Porque não adianta eu querer ganhar massa muscular sem eu estimular o meu músculo. Eu posso dar a quantidade que for de alimentação, de nutriente, de caloria, mas se o meu músculo ele não vê a necessidade de recrutar mais células musculares, ele não vai sair do lugar. Porque é como se fosse um trabalho à toa ali, né? Por exemplo, você tem uma equipe ali de 15 pessoas que atendem super bem à sua demanda. Ótimo. E a demanda continua igual. Para que você vai contratar mais gente, né? Sim. Então, a sua empresa, ela precisa de ter mais demanda, e aí isso é recrutar ali no exercício físico, para que o seu corpo vá pegar aquele nutriente, aquela caloria excedente que você deu através da alimentação, para utilizar como um ganho a mais, né? Como é o processo ali de hipertrofia. Então, não inegociável o treino de força para quem quer ganhar massa muscular. E aí pode ser qualquer um desses 3 exercícios, né? Que você gere uma sobrecarga ali no seu corpo. Mas principalmente aquilo que eu falei. Pelo menos 4 refeições por dia com uma boa quantidade de proteína. Aí a quantidade ela vai depender de pessoa para pessoa. Porque é aquilo que eu falei. O pouco pode ser pouco para mim, mas pode ser muito para você e vice-versa. E também tem algumas questões de, por exemplo, antes do treino, depende de quanto tempo você tem de alimentação. Se for uma meia horinha só, aí já não é interessante colocar a proteína nesse horário, porque senão vai lentificar demais sua absorção. E essa é uma boa pergunta, assim, devo comer antes do treino ou não devo comer? Posso treinar de barriga vazia, em jejum, por exemplo, ou não devo? Tudo depende da adaptação do paciente. Tem paciente que não gosta de comer nada e aí a gente, né, por exemplo, vai treinar em jejum de manhã. A maior refeição provavelmente vai ser à noite, porque aí ela vai utilizar ali como fonte de energia para o treino. Mas tem gente que já sente a necessidade, e aí depende. Eu vou acordar 1 hora antes. Então, 1 hora antes pode ser uma refeição um pouquinho maior. Mas eu vou acordar e já vou. Então, é interessante só uma fonte de carboidrato. De barriga cheia, nem tanto, né, treinar, né? Porque se eu jogo a proteína ali na minha refeição, eu preciso necessariamente de ter pelo menos 1 hora e meia de digestão. Então, se eu como alguma fonte de proteína e já vou treinar, eu posso até não me sentir mal a ponto de, né, ter enjoo e nada, mas o meu corpo não está utilizando aquela energia que eu dei através da alimentação. Eu tô saciado porque eu comi, mas eu não estou utilizando aquilo ali como fonte de energia. Então, se eu tenho menos tempo, e aí isso independente. Se, por exemplo, eu vou treinar no período da tarde, eu almocei 2 horas e vou treinar às 4, às vezes não precisa colocar nada nesse meio tempo. Às vezes a pessoa começa a sentir no meio, então a gente coloca só um carboidratozinho ali, umas 3,5, né? 3,40, pouco tempo, porque o carboidrato a gente digere de forma mais rápida. Correto. A Luísa Aguiar, ela fez 3 perguntas para você no mesmo vídeo. Vamos assistir elas todas de uma vez, produção? Então vamos lá, vamos assistir as perguntas que a Luísa Aguiar fez para você. Pessoal, meu nome é Luísa e eu sou paciente da Bruna. E hoje eu fui convidada para trazer algumas perguntas para ela. A primeira: Nutri, no processo de emagrecimento, muitas pessoas buscam atalhos para chegar lá mais rápido, em vez da constância e da determinação. Nesses atalhos, quais problemas você como nutricionista vê? Segunda pergunta: você acha que é essencial a suplementação para uma boa alimentação e para o emagrecimento? Ou você acha que nós conseguimos chegar a todos os resultados almejados só com alimentação de verdade? E a terceira pergunta: quem tem uma vida corrida, o dia a dia bem corrido, trabalho, casa,
quais seriam os 3 hábitos que você acredita como essenciais para ajudar nesse processo? Ótimo, então vamos lá, atalho. Agora foi. Então, qual que é o problema do atalho? A gente estava até conversando isso mais cedo. Que para eu ter um resultado que eu vá conseguir manter pro resto da minha vida, eu preciso ter paciência. Não é do dia para a noite. Eu vi até uma entrevista que você fez com um profissional de educação física perguntando sobre se a saúde ela dá para ser fácil. E não, a saúde não dá para ser fácil. A estética às vezes dá, né? Você faz uma cirurgia, você utiliza algum medicamento, alguma coisa assim. E aí depende da estética também, né? Porque cada um vai achar uma estética mais bonita. Tem gente que gosta de ser mais magrinha, tem gente que gosta de ser com mais massa muscular. Então, a estética ela é muito subjetiva. Mas o atalho ali, ele é problemático porque a pessoa começa a se alimentar saudável e ela só vai ver aquele resultado, por exemplo, exame bioquímico, ela só vai ver o resultado daqui a 3, 6 meses. Então, se ela quer para ontem, vai ser muito difícil. Sim. E a estética também. A estética acaba vindo alinhada ali, né? E eu preciso necessariamente de tempo para aquilo ali. Então, o atalho, geralmente ele é mais prejudicial ali para a saúde, porque é algo que eu vou usar de forma pontual e que depois eu não vou conseguir manter porque eu não consegui entender que eu preciso de paciência, constância, E o suplemento? Né? E continuidade. Vou mostrar aqui, vê se consegue pegar aqui. Eu estava querendo mostrar aqui, ó. Vamos falar do suplemento. O que você acha da questão de suplementação? Vão. Consegue pegar aqui? A câmera? Qual delas? Bom, isso aqui é a minha suplementação de manhã. Pouca coisa. Tá faltando alguma coisa aqui, mas eu acredito em suplementação, né? Você tá vendo, mas Sim. é importante mesmo, sim. Então, depende. A suplementação, ela não tem que ser a base. Às vezes chega muita gente lá no consultório querendo, o que eu posso tomar pra isso? O que eu posso tomar pra aquilo? E às vezes é simplesmente uma correção ali de rotina, de sono, de hidratação, de alimentação, né? Então, é exatamente isso. A alimentação, ela é a base e o exercício físico. Se você faz os dois, ótimo. Eu, por exemplo, não necessariamente eu preciso de ter um whey protein na minha dieta. Se eu consigo bater a minha proteína, e aí o que seria isso? De manhã eu como um ovo, na hora do almoço eu como uma carne, de tarde eu faço um sanduíche com um franguinho desfiado, à noite eu como um jantar também, eu faço uma omelete ou qualquer outra coisa. Eu não vou precisar de suplementação no meu dia. Não vou precisar da proteína. Agora, se de manhã eu não sinto tanta fome, mas eu quero fazer um café da manhã, eu vou fazer uma vitamina, aí eu vou colocar um whey protein, por exemplo. Sim. Então, não necessariamente eu preciso de suplementação, mas, dependendo de caso para caso, vai ser interessante para corrigir alguma coisinha que a alimentação ela não chegue. Pois bem, eu conversei aqui com a Bruna. A Bruna é nutricionista. Bruna, vou deixar aqui com você, ó, uma caneca do Condecast. Muito para obrigada. você registrar a nossa entrevista. Agradecer a sua presença aqui e dizer para você que está nos acompanhando que o Condecast volta no próximo sábado, sempre inédito, às 19 horas, também nas nossas redes sociais. Lembrando que o Condecast ele é reprisado durante toda a semana em horários alternativos. A gente encontra com você, basta você sintonizar a TV Guarapari e a gente vai se encontrar. Até lá.